Boa noite, pessoal. Estou aqui com a cachorrinha, entendeu? E eu queria falar uma coisa para vocês, o seguinte, que assistindo a uma entrevista de Ariano Suassuna, não é? Saudoso, de quem eu sou fervoroso fã, ele dizia algo sobre as mentiras, né? Que já o, o primeiro-ministro inglês da, da Rainha Vitória, ele diz o seguinte, que tinha três tipos de mentiras. A mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. E hoje eu comprovei que é verdade. Porque no tocante a Lula, com mais 2% e menos 2%, até que as pesquisas acertaram. Mas por que não acertaram em relação ao outro candidato, né? Ao candidato? Não, eles erraram bastante, né? Foram da margem de erro. Isso aí leva a crer que a pesquisa não é assim algo tão confiável, não é? Como é uma ciência exata. Ela não é exata. Claro, se sabe de antemão que ela não é exata porque senão não existiria a margem de erro para mais e para menos. Mas eu procuro ir mais na vontade do povo, do povão, que no momento está acreditando que Lula sofreu uma grande derrota. Lula não sofreu derrota. Lula foi vencedor do primeiro turno das eleições. Eu não sei se vocês sabem ou estão lembrados, na primeira eleição de Lula, né, no primeiro mandato, a, a rejeição de Lula era muito pouca. E mesmo assim ele ficou em segundo turno. Ele saiu, depois ele teve aprovação no segundo, quase 80%. E mesmo assim ficou em segundo turno. Então, vocês têm que ver o seguinte, que ele não perdeu a eleição. Sabe? O fato de terem sido eleitos alguns senadores do lado de Bolsonaro, né, e deputados também, não significa que ele tenha perdido. Não. Isso é um jogo de cintura, no caso de aprovação e, e, e vitória de Lula no segundo turno, se for o caso, né, que faço votos que seja assim. E vai se negociar bastante com o Congresso. Né? Você não realmente não entende o povo, não entende o povo. Você veja que, por exemplo, General Mourão é um carioca, saiu do Rio e foi para o Rio Grande do Sul. E lá se elegeu senador, desbancando outros senadores gaúchos, outros candidatos, né, que tinham boa margem. E em São Paulo, com Haddad, capitão Tarcísio, né, que é candidato de Bolsonaro, chegar num estado onde ele não conhece nada e não sabe nem falar o nome do aeroporto, Congonha, né, ele desbancar o candidato Haddad, que é paulista, mas eu tenho uma grande explicação. Nós não vamos querer que a história se reverta, sabe, desde a época do descobrimento. Não. Os estados do sul, de Paraná para baixo, são estados altamente separatistas. Todos vocês sabem disso. Né? Os gaúchos, né, na Revolução de Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, Santa Catarina, lá com Garibaldi também, que se juntou, e tudo. Todos são estados separatistas. Isso aí influi muito. E são estados ainda que o agro
negócio é muito grande. Assim como, por exemplo, também outra região brasileira, que é o Centro-Oeste, né? O Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Brasília, né? Então, são estados também do agronegócio, que Bolsonaro tem uma grande vantagem. E, e mesmo assim, Simone Tebet, que é do MDB, sendo natural do estado, né, teve pouca votação. No que se propôs, né, dentro da margem de erro, ela obteve. E agora, São Paulo, vocês puderam ver o Sudeste em geral, né, o Espírito Santo principalmente, mas os estados do Sudeste, São Paulo já era de esperar. Agora, Minas Gerais, né, também deu muito Bolsonaro, muito Bolsonaro. São Paulo é um estado que você queira ou não queira, em se tratando do nordestino, o paulistano se rebela contra qualquer que seja o outro partido. Então, muita gente votou. Eu conheço algumas pessoas, não cito nomes, mas conheço algumas pessoas que votaram em Bolsonaro por não gostar do nordestino. Então, isso impera muito em São Paulo. E é a mesma razão pela qual o Japão teve um número massacrante de vitórias do Bolsonaro, né, sobre a de Lula, que chegou a 5 mil e tanto, contra, acho que, se não me equivoco, 2 mil e tanto de Lula, no Japão. Agora, o japonês, ele é o que está por cima. Ele vota em quem está no poder. E não nos esqueçamos que o japonês, não o japonês natural, mas o Sansei e o Nisei, que nasceram em São Paulo, que migraram para o Japão, eles continuam com a mesma mentalidade, né, ferrenha do paulistano contra o nordestino. Daí a razão desse massacrante vitória do Bolsonaro no Japão. Então, não nos esqueçamos que, né, Damares, hoje é ministra, né, a ministra não, é senadora, a que viu Jesus na Goiabeira, Daniel Silveira, deputado federal, que discutiu, quase bateu em secretária, estava com tornozeleira e tudo. Né? E outros mais, Sérgio Moro se elegeu pelo Paraná, até Dallagnol se elegeu como deputado pelo Paraná. Então, eu não sei se eu posso dizer que o povo tem memória. O povo vota no calor do momento, Então, é difícil. Agora, há que se lutar, né, na campanha para o segundo turno e vejamos se Lula sai eleito. Assim quero crer e assim faço voto. Boa noite.